Bom, pessoal, estamos aí para mais uma aula de geoprocessamento e trazer um pouco mais de algumas informações relacionadas com a continuação dos sistemas, tá? Dentro da nossa aula de geoprocessamento. Tá? Então, hoje o nosso tema ele vai estar nesse tópico aqui relacionado com a questão do referencial. Olha só, a palavra que eu estou falando, referencial, isso é uma coisa muito importante para a gente poder desenrolar um pouco a nossa. Então, o que acontece? Nós temos aqui, vamos falar sobre sistemas de referência, que já é uma coisa diferente de sistema de coordenadas, tá? Em um GIS, tá? Quando a gente fala GIS, é a mesma coisa que SIG, ou seja, um sistema de informações geográficas. Então, o que é importante? A gente saber que o sistema de referência, né, que a gente chama de sistema de referência geodésica, ele tem que ser um sistema único, para justamente a gente ter uma boa funcionalidade no nosso sistema de informações. Então vai ter esse vídeo explicativo, né? Dentro daquela apostila de geoprocessamento tem algumas informações adicionais. E também é importante vocês acessarem o site da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né? Naquele endereço que já está no outro vídeo, né? Ali tem um mapa, as galerias, você vai encontrar alguma coisa interessante e replicar o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Em nossa última aula falamos sobre sistema de coordenadas, né? Seja a curvilínea, seja a UTM, né? Os tipos de cartas. E agora nós vamos falar sobre a importância de um sistema de referência único, né? Então isso durante muito tempo, então por isso até que tivemos uma abertura em cima de tópicos de geodésia, porque sempre foi uma busca muito grande de ter um sistema único. Um sistema de referência único. Isso foi uma busca de toda a comunidade científica da área de geociências, você ter uma uniformidade, uma homogeneidade das informações. Isso é uma busca constante, né? E está muito próximo de atingir isso. Então, o que é o sistema de referência? Ele, na verdade, ele é um referencial geodésico que é adotado para um documento cartográfico. Quando eu falo documento cartográfico, eu estou falando não somente de cartas, mas eu estou falando de plantas, tudo que estiver referenciado a tenha um sistema de coordenadas que seja verdadeiro, ele tem que estar atrelado a um referencial geodésico, ou seja, a um sistema de referência geodésico. Tá? No Brasil, né, é comum vocês até, na vida de vocês vão encontrar documentos que vão estar escrito SGB. Tá? O que é SGB? É o Sistema Geodésico Brasileiro. Atualmente nós temos o chamado SIRGAS 2000. Tá? Esse SIRGAS 2000 ele foi adotado no Brasil obrigatoriamente em todos os produtos que foram gerados a partir do ano de 2005. Tá? Então o SIRGAS 2000 ele nasceu inicialmente de um outro referencial chamado SIRGAS 1995, que é SIRGA 95, e teve um período de transição até o ano de 2005. A partir de 2005, todo documento tem a obrigatoriedade de estar referenciado a esse sistema. SIRGAS, na verdade, é o Sistema de Referência Geocêntrica para as Américas, né? Então, ele é um sistema que ele unifica todas as Américas e é um sistema global que ele é muito próximo do WGS 84. Do WGS 84 é o chamado World Geodetic System de 1984, que vem sendo aprimorado há muitos anos. Tá? Então, só um toque a mais, isso aí é um chamado ITRF, é uma realização da estrutura da Terra como um todo. Assim como o SIRGAS 2000 também é, ou seja, todos os países do mundo têm seu referencial recente, né? Todos eles referenciados a um sistema. Ou seja, nas Américas, aqui no Brasil e as Américas, parte da América Central usa o SIRGAS 2000, os Estados Unidos usam o NAD, North American Datum, que aí você tem o NAD 83, que também foi evoluindo e é próximo do SIRGAS. Na Europa você tem o EUREF, então por aí vai. Sistema de referência europeu, então são vários sistemas que a gente tem ao longo do mundo. Mas uma pergunta que é crucial e que a gente fica falando: o que acontecia antes do SIRGAS 2000? Havia um sistema geocêntrico? Havia um único sistema que pensava de uma forma global? Essa é a grande pergunta. Aqui nós temos uma figura que ilustra, né, um
prédio, né, que é o Capitólio, e aqui ele coloca como centro do alvo um sistema chamado WGS-84, né, que é o Sistema Geodésico Mundial de 1984. E em relação a esse sistema, que é um sistema geocêntrico, ou seja, a origem do sistema cartesiano, né, o curvilíneo da figura do modelo matemático, é o centro de massa da Terra. Tá? E aqui você tem vários sistemas geodésicos, né, que também são chamados de datum. Né? Então, quando você encontrar a palavra datum, significa sistema geodésico. Né? Então, por isso que vários têm a letra D aqui. Ó. Tem o PSAD 56, o SAD 69, o NAD 27. Ou seja, todos esses sistemas, tudo que tem D, chama-se datum. Né? Aqui no Brasil, antes do SIRGAS 2000, né, adotava-se o SAD 69, que é o Datum Sul-Americano de 1969, o South American Datum, né, que é um conjunto de informações, né, bem como falamos sobre o sistema de coordenadas. Você tem uma origem, uma orientação, uma escala de medida, tudo isso compõe um datum. E, principalmente, existe uma figura geodésica, um elipsoide, né, que é associado a esse SAD 69. Tá vendo que o SAD 69 ele fica próximo do centro aqui, ele não é muito afastado, né? Então, você tem outros que são mais afastados, porque Tóquio, por exemplo, você tinha um datum no Japão que você enquadrava ele para representar o Japão. Isso caiu por terra porque tudo passou a utilizar a questão do posicionamento. Por isso que você vê que os data, né, data é o plural de datum, né, os data tendem a se aproximar do centro. E o SIRGAS, ele é, vamos dizer assim, ele é coincidente com o WGS-84, né, para fins práticos, não fins científicos. A diferença ela é uma diferença um tanto quanto desprezível para as escalas de representação, mas não para fins de avaliação de geodésia um pouco mais avançada, vamos colocar assim, a questão de geodinâmica, você não pode desprezar essas diferenças. Geodinâmica é o quê? É o movimento das placas tectônicas, né? E o seu reflexo na crosta terrestre. Né? Então, o SIRGAS ele é igual ao WGS-74 para a representação, mas para fins práticos, né? Não podemos dizer assim. Mas para fins teóricos, científicos, você tem uma diferença tratada à parte. Mas toda essa passagem foi para dizer que aqui no Brasil a gente tem documentos relacionados ainda ao SAD 69, temos ainda documentos relacionados a um outro datum que não aparece aqui, que é o chamado Córrego Alegre, porque o SAD 69, apesar da data de 1969, ele entrou em vigor no Brasil em 1989. Ou seja, de 1989 até 2005, né, nós tivemos o uso do SAD 69. Antes disso, nós tínhamos um outro sistema aqui, que é o chamado Córrego Alegre, né, que trabalhava relacionado com outro sistema. Então, no Brasil, atualmente, você encontra sistemas SAD 69, Córrego Alegre e SIRGAS também. E aqui um exemplo, tá? Isso aí vocês na apresentação, vocês podem ampliar um pouco o PDF, mas vocês vão ver aqui. Aqui aparecem duas linhas de ordenadas, né? Você vê a coordenada norte 7.455.400 e 7.455.400 em duas posições diferentes, tá? Isso é uma carta, né, da Prefeitura do Rio, né? Então aqui você tem as duas ordenadas, aqui você tem a carta. Eu fiz um destaque justamente só para mostrar um pouco isso aqui. Essa fonte de pesquisa, vocês entrando na PCRJ, vocês vão conseguir baixar. O que ocorre nisso aqui? Por que tem isso? Né? Então, se olhar aqui a legenda, eu dei um destaque aqui na legenda, a edição de 2001. Tá? Então, essa edição ela é antes do SIRGAS 2000. Né? Então, todos os documentos aqui está relacionado ao SAD 69, ou seja, a malha principal ela é o SAD 69. Como foram feitas revisões, né, a prefeitura ela lançou essa ordenada aqui, que seria a ordenada de SIRGAS. Né? Então, se eu quiser pegar esta planta aqui, que está em SAD 69, da época de 2001, eu estou fazendo um projeto lá na Barra. Quando eu for compatibilizar lá na Barra, isso aqui é na Barra da Tijuca.
Se eu for compatibilizar isso aqui, jogar, por exemplo, em cima de uma imagem do Google Earth, isso vai cair fora. Em vez de esse morro aqui, em vez de cair nessa posição, ele vai cair fora, né? A Avenida das Américas vai estar deslocada. Mas se eu pegar essa referência aqui e transformar ela para Sirgas, todo esse elemento aqui cartográfico, toda essa planta, ele vai cair exatamente na posição. Então isso está relacionado com as diferenças entre sistemas de referência geodésica. Você precisa ter um sistema único. Aqui, claro, que é muito custoso você fazer toda essa modificação. Por isso que existem esses casos aqui de você ter essa informação, dupla informação, para o usuário poder saber como lidar com isso. E aqui essa figura eu já apresentei em sala, né? É uma figura que mostra aqui diversos temas, né? Que a gente trata em termos de camadas, né? Parcelamento de solo, utilities, rede de transporte, né? Impacto de som, risco sísmico. Isso aqui é uma figura adaptada de um livro que está lá na referência do valor de um sistema geodésico, The Value of Use of Geodetic Reference System. Então, toda essa questão de você ter vários temas, né, várias diferenças, né, da questão, uma questão de vegetação, todos precisam estar relacionados ao mesmo sistema geodésico. Se você tiver se você pegar uma planta que fala que tem esteja relacionado com o parcelamento do solo de 1980, e depois você pega um mapa de geologia que é de 2010, se você não compatibilizar os dois sistemas de referência, ou seja, fazer com que as coordenadas se falem, o que vai acontecer? Você vai ter um parcelamento do solo diferente da geologia, ou seja, vão estar deslocados. Então, essa é a importância da compatibilidade entre os temas, entre as bases. Porque em um sistema de informações, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, você pode pegar uma fonte de informação de um órgão, depois pegar de outro, mas ambos têm que estar relacionados ao mesmo sistema. Se não tiver, você tem que fazer essa transformação para você poder ter a compatibilidade. E aqui vou ter um exemplo, aí vai estar um vídeo que eu já gravei, e vocês vão ver ali que é um vídeo que eu fiz dentro da PCRJ e vai estar relacionado na tarefa que vocês vão ter que fazer uma pesquisa em cima disso aí, fazer a mesma coisa do que eu fiz, trazer essa navegação. Bom, então aqui temos uma página lá dentro da PCRJ, tá vendo? pcrj.maps.arcgis.com. E aí vocês vão buscar lá mapa de habitação. Dentro desse mapa de habitação, aqui eu abri as camadas, Eu abri as camadas aqui para mostrar algumas camadas que tem ali, divisão por bairro, região administrativa, PAL, unidade de saúde, mas enfim, isso aqui é só para mostrar para vocês e no próximo slide tem um vídeo que eu gravei dentro da plataforma da prefeitura para vocês verificarem a importância de ter um sistema único. Pessoal, aqui nós temos um exemplo de um sistema de informações. O sistema da prefeitura, E aí o que acontece? Por que ter tudo referenciado ao mesmo sistema geodésico? Eu vou fazer aqui eu vou ligar uma camada chamada limite de favela e urbanização. Vocês veem aqui que existem vários limites de favela. Aqui eu vou ligar uma camada de projetos aprovados de loteamento, chamados PALs, ou seja, onde a cidade toda está loteada. Você vê que há uma sobreposição entre eles. E aqui eu vou fazer uma ligação de uma outra camada chamada da AEIs, das áreas especiais, área especial de interesse social. Eu vou dar um zoom aqui. E aí eu vou só desligar o PAL para vocês verem uma coisa. Olha que detalhe. Aqui há um limite de favela, urbanização, e aqui você tem uma área especial de interesse social. E aqui você tem um PAL. Ou seja, você vê que o PAL ele termina exatamente onde começa a favelização. Tá? Então, que detalhe a gente traz disso? Que você tendo tudo referenciado ao mesmo sistema, isso tem uma importância muito grande. Tá? Se você tiver referenciado dois sistemas diferentes,
você vai ver que o PAL pode sobrepor a área de favela, por exemplo. Você pode estar a área de favela sobrepondo o que não seria algo real, seria algo errado, vamos colocar assim. Né? E aqui são outros detalhes, deixa eu puxar aqui, estou puxando aqui um morar carioca. Só um exemplo para vocês verem que aqui tem um morar carioca e aqui tem uma, dentro da área de Jacarepaguá, você tem um morar carioca chamado Ulisses Viana, né? Esse é um exemplo. Ele não tem PAL, por quê? Porque ele está dentro de uma área favelizada. Bom, então aí nós vamos ter o nosso encontro dia 30, né? Vamos ter umas informações relacionadas com esses vídeos que nós estamos, vídeo aula que nós estamos colocando. E aqui só a referência do livro que utilizamos para pegar todos aqueles temas, né?